Olá, muito bom dia. Neste tutorial eu vou-te dizer qual é que é a minha dica fundamental para desenhar caras com cabelos compridos. Além disso, vou-te dizer também como é que nós garantimos a simetria do rosto, qual é a melhor maneira de o conseguir, para obter rostos perfeitos. E no fim, vamos falar das sombras, quais são os sítios e como se aplicam as sombras para obter o rosto perfeito, os volumes perfeitos. Vamos a isso. Qual é o primeiro conselho que eu dou? Se é o cabelo comprido, comecemos por definir a forma do cabelo comprido. Como é que esta mulher tem o cabelo comprido? Até aqui, mais largo ou não? E depois vamos definir onde é que a cara termina. Ou seja, fazemos primeiro a forma. A partir daí nós podemos definir aqui os pontos intermédios para os olhos. Definir o eixo central, que é muito importante. Sempre o eixo central, porque vamos procurar simetria. E depois vamos definir aqui a linha das sobrancelhas, para definir o meio do nariz. Esta distância tem que ser, em princípio, igual ou um bocadinho menor, não é? Um bocadinho menor que depois a distância do nariz ao queixo, ok? Podemos, se quiserem, outra linha igual para o cabelo. E podemos marcar também, já de alguma forma, o volume do cabelo desta menina, mas podemos fazê-lo agora ou mais tarde. Não interessa, o que interessa é que também a gente tenha consciência de que a simetria se mantém relativamente a este eixo. E vamos então procurar mais ou menos um quadrado, vejam este quadrado aqui, vejam este, para encontrar esta distância aqui, que é onde nós vamos concentrar os olhos. E os olhos, outro truquezinho aqui a meio, ponham aqui logo a íris, ok? Ponham logo a íris a meio. Uma bolinha, mais ou menos sombreada, mais ou menos escura, como quiserem, a íris. Depois, vamos continuar com a simetria. A meio, procurem o meio sempre. A meio. Não deixem vários pontinhos, escolham o que, esta distância é igual a esta. O eixo simétrico é este, ok? Agora, para os olhos, mais vezes vamos procurar a simetria, façam um risco que corte parte da íris e depois juntem aqui, um bocadinho mais curto e este mais comprido. Quando fizerem isto, o que estão a acontecer é que estão a manter estas e depois façam a curva, depois primeiro linhas retas, depois curvas, ok? E o que temos é aqui a nossa íris já cortada por cima, que é o que acontece normalmente. Depois, se quiserem, marquem aqui um pontinho, aqui a meio, ou aqui mais para este lado, façam um risco, para depois juntar, e o que nós temos, depois arredondam, e o que nós temos é os olhos. Eu estou a exagerar um bocadinho nos traços, mas o que eu quero é que vocês vejam a simetria que eu estou aqui à procura, ok? Depois podemos fazer aqui já as pupilas ou não interessa. Okay? Depois, mais simetria no nariz, no meio dos olhos, um tracinho para cima. Estou aqui a fazer os trabalhos, as coisas, dois tracinhos assim também, a bolinha e depois fechamos aqui e pomos aqui uma sombra por baixo do nariz. Okay. Também podemos marcar logo aqui, também a meio, mais ou menos metade, não é? Mais ou menos metade, um tracinho da cana do nariz, que depois logo vemos onde é que acaba, que também vai sombrear e tem aqui uma maior parte
daqui da sombra. Né? Depois, vejam bem, procurar sempre simetria, mas alguma parte da sombra, não é? Escolhemos aqui esta sombra, esta mais levezinha. Esta é mais levezinha. De qualquer maneira, temos aqui sempre as fossas nasais. Então, já lá vamos. Agora, vejam também o princípio das sobrancelhas, de uma forma simétrica, e vejam onde é que elas acabam. Se sobem até a meio do olho, ou se sobem até ao pingo, ou são mais planas, não é? E marquem também esta distância. Por exemplo, eu vou imaginar que elas sobem aqui um bocadinho. Depois a forma, não é? Porque eu estou a procurar a simetria. E depois, também, vejo se elas descem e marco os pontos antes de fazer o risco. Marco os pontos antes de fazer o risco. Para quê? Para ter simetria na nossa cara. E depois então faço aqui o arredondamento e sei que esta parte é mais escura. Ok? Vamos à boca. Já sabem, meio da boca, o lábio de baixo. Depois um terço até, vejam também, simetria. Tem o eixo bem marcadinho a meio, então se eu tiver esta distância igual a esta, mais ou menos no centro da íris, eu tenho os meus lábios corretos. E a partir de agora, posso, a partir daqui, procurar aqui mais ou menos a meio da narina, ou a meio do eixo, o sítio onde faz a curva. Não pode, depende da acentuação, do batom, dessas coisas. E quando faço estas uniões, unir estas linhas, eu sei que a partir daqui tenho um lábio, depois posso dar aquele jeitinho aqui, não é? E de saber que o lábio é mais escuro na parte de baixo do que na parte de cima. Depois, junto ao ponto também aqui com simetria, não é? Com simetria. E posso depois fazer aqui um sombreado mais leve, porque a parte de baixo dos lábios é, já sabem, marca das covas. Posso alargar aqui um bocadinho as covas, faço o que entender, mas o que eu procuro aqui é a simetria, ok? Muito importante também a parte da cara. Eu tenho que definir até onde é que esta linha, onde é que começa. Eu já tenho aqui o tal quadradinho, começa aqui, e saber se ela é mais larga, mais comprida, ou seja, a partir desta altura, eu tenho que definir aqui, normalmente a partir dos lábios, desta linha dos lábios, se a curva vem até aqui, se vem até aqui. E se eu defino que vem até aqui, marco exatamente um pontinho deste lado, para fazer esta linha. Para depois, um bocadinho mais abaixo, etc. Mas vocês é que sabem. Eu até gosto, por exemplo, se eu puxar mais abaixo, puxar até ao nível de baixo dos lábios, puxo ao mesmo nível do lado dos olhos, estão à mesma distância, certo? E depois também vejo a largura igual, para juntar a este ponto a nossa cara. E agora posso arredondar, sabendo que estou simétrico, ok? E tenho aqui a minha cara. Agora posso sombrear. O sombreamento é muito importante. Eu escolhi aqui o lado esquerdo da vossa vista, né? Agora posso, normalmente, também a mesma coisa, ou seja, vou traçar aqui linhas para a parte de cima da pálpebra. Quando traço uma, traço a outra, vejo até onde é que acaba, para depois, quando fizer a junção, ter simetria. Simetria é, obviamente, importante mantê-la quando estamos a trabalhar uma cara, seja de mulher, seja de homem, mas a simetria é muito importante. A sombra, aqui algumas dicas na sombra. Esta sombra, nós podemos ter aqui uma sombrinha debaixo dos olhos, um bocadinho a dar aqui a sensação da curvinha, e depois o nariz, né? Esta sombra do nariz prolonga-se e deixa aqui um triângulozinho
triângulozinho que no máximo vai até à ponta do nariz, de luz, não é? Então pode ter aqui um bocadinho, e tem aqui um triângulozinho de luz que vai até à ponta do nariz, que representaria a bochecha, que depois deste lado também teremos, não é? Mas só estou a fazer o lado desta sombra do lado esquerdo. Depois, há aqui uma parte mais escura logo a seguir aqui ao nariz. Esta é um bocadinho, está aqui desta curva do nariz, não é? E esta curva do nariz depois define também aquilo que será, até chegar aqui ao ponto do lábio, a cova de, se tiverem, não é? A partir daqui é mais escura para o lado esquerdo, que poderá ter aqui uma zona de luz a seguir à cova e depois ela marca aqui um bocadinho a diferença que há entre o nosso lado, parte de cima do lábio superior. Depois também tenho aqui uma sombra igual, uma sombra deste lado, para fazer aqui esta covinha, não é? Vocês sabem, esta covinha aqui do nariz. Pronto, depois volta a ficar mais escuro aqui deste parte do lado do lábio, para ser a zona mais escura, mesmo na zona do lábio por baixo, não é? Que é um bocadinho igual a esta do nariz, a esta dos olhos. Eu aqui exagerei, mas ainda vou lá, depois ainda se equilibra a cara, não é? Depois, esta zona começa aqui a aclarar, fica mais escura, aqui do lado vem a escurinha, para depois aclarar aqui na altura do queixo. Isso depende um bocadinho do queixo, se é quadrado, se é mais redondo, etc, etc, etc. Okay? Aqui deste lado nós teremos também uma mais leve, porque é para definir que vem a luz, até aqui ao mesmo ponto. Marcamos aqui o mesmo ponto e depois logo vemos se ou deixamos apenas este ponto, equilíbrio, ou então continuamos esta sombra até aqui, depende um bocadinho. É claro que depois aqui deste lado, também se tenho aqui a sombra deste lado e deste lado, também tenho aqui uma sombra mais levezinha por baixo dos olhos. A mesma sombra do nariz, né? E depois, sim, à medida que a cara vai perdendo, é a mesma coisa, a mesma altura, ou seja, a zona da bochecha não passa do nariz para baixo, porque esta zona aqui deste lado vai ser mais escura, tal como aqui, só que um nível de tom diferente, vai ser mais escura e, portanto, esta zona aqui, né, vai fechar aqui da forma mais clara, porque é o lado que recebe luz, mas fecha aqui o queixo, também de alguma forma simétrico, só que com tons diferentes de um lado e do outro. E também, obviamente, aqui, né, comparamos este com este, menos sombra, comparamos este com este, teremos também mais ou menos a mesma simetria, mas com uma sombra mais clara. E assim estamos a modelar a nossa cara. O pescoço, isto para pescoço, podemos considerar aqui esta zona dos olhos. Marcamos uma distância também. Ele sobe. Agora, e depois, claro, obviamente, esta zona tem sombra aqui, bastante mais aqui na parte de baixo e na parte de lado, até depois voltar a ter aqui na maçã. As medidas também têm maçã, e de alguma podes ter também aqui uma zona clara, e deste lado vais também, aqui vens sombra escura, mas é mais fininha, porque já lá vamos depois ao cabelo, mas tens também o mesmo tipo de sombra que tens deste lado, que é mais claro. Pronto, depois fechas. Pronto, e o cabelo já lá está. O que é importante? Vamos considerar aqui, vou gravar, estou a fazer aqui um exagero, considerar aqui uma zona escura, seja ela loura ou que define o contorno da cara. E podemos aqui nesta fase, por exemplo, ajustar aqui deste lado até podemos pôr aqui o mesmo tom de sombra, mas vamos ter aqui uma zona
escura, que é a zona mais profunda do cabelo. A partir daqui, nós vamos desenhar, marcar, eu podia deixá-lo já assim, né? Podia deixá-lo, mas podemos marcar o cabelo, entrar no corpo ou não, né? Podemos marcar o cabelo desta rapariga, né? De um lado. Vejam também aqui o risco, se é risco, se é o meio, eu vou pôr aqui um bocadinho para o lado, está bem? O cabelo sai sempre da raiz, e mesmo que esteja aqui algumas franjas, vou fazer aqui, ela tem, exagerei, ela tem aqui, esta saída vem de cima da raiz e depois é que desce, não é? E faz aqui estas coisas. Eu já vos ensino aqui um truque porreirinho, não é? Portanto, este é o risco, portanto tem aqui mais escuro e aqui tem a mesma coisa, saem de baixo, posso pôr aqui uma franjinha e depois já sabem, pode tapar mais os olhos ou não, conforme quiserem, e depois tem aqui, chega aqui a esta zona, e pode entrar aqui no corpo. O que é que eu também vos queria deixar aqui uma notinha, se já estamos a fazer uma mulher de cabelos compridos, o que é interessante, o que é que pode ser muito interessante para conseguir aqui um efeito de cabelo. Estou aqui a fazer um risco só, estou aqui para escrever, podia, por exemplo, sombrear tudo isto, mas estou a querer deixar aqui já o que é que seriam uns cabelos, não é? A forma do penteado desta senhora. E depois com isto, o que é que vou fazer aqui? O que é que eu posso também, utilizando a borracha, não é? Utilizando a borracha, vou-lhe dar aqui aquele aspecto das madeixas e vou fazer o desenho, né? E depois chego aqui àquela zona preta e a zona está lá, tem uma madeixa aqui e depois vou fazer, e aqui ponho-lhe menos madeixas, ponho-lhe só uma ou duas porque é mais escura, e depois volto a pôr mais preto para marcar no fundo as madeixas. Desenhei as madeixas e acabei com algumas coisas aqui de continuidade para dar aqui alguma integridade, não é? E aqui também posso sombrear e depois, mais tarde, volto aqui com a borracha e vou desenhando com a borracha. Aqui tenho que dar aqui esta mesma cor. Nem fiz as orelhas porque ela não tem. Não fiz as orelhas porque elas estão tapadas, mas as orelhas estão cá sempre como referência, não é? E aqui, ok, vamos pôr aqui as nossas madeixazinhas. Então, o cabelo vem para aqui, juntar aqui homogeneizar aqui esta diferença. Neste caso, neste lado é mais escura, não é? E volta. Esta madeixa também posso pular aqui um bocadinho mais escura, esta mais escura. Ok? E portanto tenho aqui, depois apago estes riscos aqui, que são verticais, vou tirá-los daqui, para tirar um bocadinho aquele aspecto Pronto, e depois posso apagar aqui os riscos de referência, posso, por exemplo, dar-lhe aqui outras, as pestanas, não é? Pôr aqui as pestanas com dar-lhe mais sombra, agravar aqui as diferenças. Portanto, este aqui é muito mais escuro que este, não é? Ok. Voltar aqui a pôr um bocadinho mais de escuridão. Ou seja, eu a partir daqui posso redefinir, não é? Redefinir as sombras, com sombras, sobretudo com sombras.
conseguir, e com a borracha, posso dar aqui um toquezinho neste sobrolho. Este aqui está já está mais claro. Posso, por exemplo, e também lhe vou tirar este risquinho, por exemplo, definir melhor as sobrancelhas. A partir daqui tenho um material, não é? Porque já tenho a cara simétrica, e tenho a minha informação correta. Aqui um bocadinho mais sombra debaixo das pestanas, né? Dos dois lados. Quando trabalho um lado, tenho que trabalhar o outro, ok? Tenho que trabalhar o outro. E vou trabalhando agora, e assim, vocês podem gostar de desenhos realistas. Eu não gosto muito, mas a partir daqui, se quiserem, têm tudo o que precisam para avançar para um desenho realista. Não ficam, ou seja, as bases estão aqui, e vocês, quando quiserem avançar, né? Têm aqui a vossa base prontinha para fazer os desenhos. Portanto, é convosco, vocês é que sabem o que precisam e como é que se querem divertir e até que ponto é que querem fazer. E agora podemos, por exemplo, pôr aqui esta zona de luz, não é? Ok. E aqui também esta zona de luz e esta zona mais escura. Não tem limites, ou seja, não tem limites agora àquilo que vocês quiserem fazer como trabalho, não é? Trabalho de melhoria deste desenho. A dica número 1 é encontrar o volume. Encontrar logo, ao desenhar o cabelo, encontrar logo o espaço e o volume que a cara toda ocupa. Não deixar o cabelo para o fim. Porque senão depois temos algumas dificuldades em enquadrar depois. E não se esqueçam, o cabelo sai de cima para baixo, sai da raiz e portanto é isso que acontece nas pessoas. Sempre cortar, nunca façam os riscos, né? Nunca façam a cabeça assim e depois têm os riscos, o cabelo a começar assim, não. Façam sempre esta curvinha antes de desenhar o cabelo. Bem, ainda podia dar aqui os olhos e tal. Este aqui não é um tutorial sobre olhos. É claro que depois tem toda esta informação. Podem jogar com tudo, não é? Agora temos tudo para fazer o que quisermos da nossa heroína. Paramos quando quisermos. Estamos a fazer agora o trabalho de aperfeiçoamento. E podíamos estar aqui desenhos destes que demoram horas e horas e horas e horas. É a base para vocês trabalharem, para vocês se divertirem. Como viste, neste tutorial a principal preocupação foi a simetria. Apesar de termos efetuado o desenho considerando o volume, incluindo o cabelo. Mas nunca deixámos de olhar para este eixo central, utilizá-lo para fazer as medidas para a colocação dos elementos da cara. E utilizámos primeiro linhas retas e só depois fizemos as curvas, porque é mais fácil de medir as linhas retas. Deixo-te aqui um tutorial muito interessante que aborda um bocadinho também esta questão das distâncias, dos enquadramentos. E já agora, se gostaste, não custa nada, dá o teu like. Subscreve o canal e ativa o sininho para ficares a saber quando é que eu tenho preparados novos tutoriais que te ensinam alguma coisa, que te põem a pensar na arte para melhorar aquilo que fazes. Obrigado.